dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, bem-vinda à leitura orante da Palavra de Deus. Hoje, dia 15 de outubro de 2021. Hoje é dia de Santa Teresa de Ávila, que é doutora da Igreja Reformadora do Carmelo. E também hoje é dia dos professores. E nessa leitura orante que possamos orar para que os professores possam ser mais entendidos, valorizados, respeitados. Que hoje o Senhor possa também, nesse dia que nós oramos pedindo ao Senhor, a graça de entender que Deus cuida de mim. Deus me conhece, me sonda, sabe tudo de mim e Deus me ama, Deus cuida de mim. Só que Ele já tem cuidado de mim. E como eu tenho cuidado de mim? E é isso que nós vamos pedir ao Senhor hoje, essa graça. Deus, o Senhor cuida de mim. Me ajuda a cuidar de mim também. Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso espírito. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E clamemos ao Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma leitura orante muito produtiva para a glória e a graça de Deus. Amém. E nós iniciamos a nossa leitura com o nosso primeiro passo da leitura orante, que é a leitura do texto. E hoje nós leremos o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, versículo de 1 a 7. E naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de pisarem uns os outros. Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser reconhecido. Portanto, o que tiverdes anunciado ao pé do ouvido no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temeis aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E hoje nessa leitura é importante a gente lembrar que Jesus foi à casa de um fariseu. O fariseu era como se fosse um líder religioso lá da Palestina do tempo de Jesus, que eram entendedores muito da Torá, conheciam muito sobre a palavra de Deus. E Jesus, ao ir à casa dele, ele começou a reparar tudo que Jesus fazia e começou a falar: olha, isso Jesus não faz, isso, aquilo Jesus não faz. Então, era sempre querendo ver se Jesus ele tinha uma religião de formalismo e de legalismo. E Jesus, ele sai da casa desse fariseu e antes, Jesus ele vai dizendo, porque mais do que o legalismo e o formalismo, é a importância de um coração convertido. Jesus, ele quer o nosso coração humilde, um coração contrito, um coração igual ao dele, manso e humilde. E depois que ele sai, e Jesus da casa desse fariseu, e ele vai dizendo mesmo:
Ai de você, fariseu, ai daqueles que sempre se mostram como muito santos, mas as atitudes não têm santidade. E aí o evangelho de hoje começa que uma multidão começa um mesmo comprimindo o outro para escutar Jesus falar. Mas Jesus, ele não fala à multidão. Jesus começa dizendo para os discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. O que é o fermento? O fermento é aquilo que coloca na massa e cresce. E Jesus, ele fala: o fermento dos fariseus é a hipocrisia. E o que é hipocrisia? A hipocrisia é o fingimento, é a mentira, é a falsidade. E que a gente possa pedir ao Senhor, como Jesus, ele diz: cuidado. Cuidado de você querer mostrar que você é aquilo que você não é. E Jesus, ele vai, durante todo esse evangelho, ele vai dizendo: olha, o mais importante não é aquilo que mata o corpo, mas é o que mata a alma, o que mata o espírito. Porque muitas vezes nós estamos preocupados só com os perigos do mundo, mas existe um perigo muito pior, que é antes desse corpo corruptível morrer, é a minha alma morrer, é o meu espírito morrer, é a minha mente morrer. Esse que a gente tem que ter medo. E Jesus, ele vem falando: olha, os pardais, eles custam tão pouco, era um dinheiro muito pequeno na Palestina no tempo de Jesus. E Jesus, ele fala: olha, Jesus, ele cuida dos pardais. Jesus, ele diz: olha, Deus, até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Nós valemos muito mais do que os pardais, nós valemos muito mais do que os lírios do campo. Nós valemos muito, nós fomos comprados no sangue de Jesus. E eu queria te convidar a nós irmos para o nosso segundo passo, que é a meditação. O que esse texto diz para mim? Quando eu vou me colocando mesmo diante de Jesus, e Jesus falando para os discípulos: olha, Jesus, ele fala para mim e fala para você: olha, Raquel, olha, agora ele fala para você: cuidado com o fermento da mentira, da hipocrisia, da falsidade, da maldade, da maledicência. Quantas vezes, Senhor, nos envolvemos e não conseguimos sair, temos como se fosse pecados que não conseguimos mesmo desvencilhar deles. Quantas vezes queremos sermos simpáticos, queremos mostrar para as pessoas que somos religiosos, mas o nosso coração está longe de Deus. Falamos de Deus, mas não vivemos Deus, não testemunhamos Jesus Cristo vivo e ressuscitado. E é isso que eu queria te convidar na nossa oração, pedir a Jesus: Jesus, o Senhor que sonda os corações, sonda o meu. Porque quantas vezes vivemos no mundo de faz de conta, no mundo de mentira, e não conseguimos vir para a verdade. Mas só o Senhor que pode nos trazer para a verdade. Então vamos orar, pedindo mesmo a intercessão de Santa Teresa de Ávila, uma mulher muito espiritual, uma mulher que mostrava a importância de nós buscarmos Deus dentro do nosso castelo interior. Nós somos morada de Deus. Pedindo mesmo: Jesus, me ajuda a limpar essa casa interior para o Senhor vir e habitar. Então vamos orar. Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, pedimos, Senhor Jesus, a luz do Teu Espírito Santo sobre a minha vida e a vida de todos aqueles que oram comigo a leitura orante da Palavra de Deus. Primeiro, Senhor, pedindo a graça de entender o meu valor, que eu sou amada, respeitada, valorizada, eu sou querida de Deus, o Senhor me ama com amor eterno, Deus. Eu fui comprada pelo poder do sangue de Jesus, e esse sangue que cura, esse sangue que lava, esse sangue que liberta. Hoje, nesse dia dessa leitura orante, eu peço que no precioso sangue de Jesus, o Senhor venha lavar o meu coração. Se o meu coração é maledicente, se o meu coração ainda está cheio de maldade, de falsidade, de mentira,
de ódio. Senhor, tantas coisas vão entrando no meu coração, a amargura, a revolta, a tristeza, a depressão. Vem lavar no poder do teu sangue, Jesus, porque eu fui comprada nesse sangue. E esse sangue tem o poder de libertação. Esse sangue nos torna livres. Esse sangue nos faz melhores. Esse sangue tira de nós, Senhor Jesus, todo o pecado do corpo, da mente, do espírito. Por isso hoje, Jesus, nessa leitura orante, vem purificar-nos. Purifica-nos, Senhor. Lava-nos, liberta-nos, cuida de nós. Aonde é necessário a luz do Teu Espírito, aonde é necessário que eu me conheça mais, eu me ame mais, eu me perdoe mais, que o Senhor venha, Jesus, e intervenha. Amém. E agora nós já vamos para o nosso quarto passo da leitura orante, que é a contemplação, onde nós, colocando mesmo diante da presença de Jesus, pedimos, Senhor, o Senhor que sonda os nossos corações, o Senhor sabe de tudo, eu não preciso nem abrir a boca, o Senhor já sabe do meu coração, mas para isso eu preciso que o Senhor me ilumina, que o Senhor me mostra, que o Senhor possa mesmo falar comigo, para que eu possa trazer essa palavra à luz da minha vida e a minha vida ser transformada. A cada leitura orante, Jesus nos faz um convite de mudança de vida, de propósitos, de sermos pessoas melhores, cristãos autênticos, cristãos que possam mesmo testemunhar com a vida que Ele mudou o nosso destino, Ele mudou a nossa história, Ele mudou a nossa trajetória. E hoje, nessa leitura orante, enquanto eu rezo com você, o Senhor me dá uma... Sempre que eu rezo, a maioria das vezes o Senhor sempre me dá uma canção. E essa canção eu medito durante todo o dia. E muitas vezes eu compartilho com vocês que rezam comigo essa canção. Essa moção que Deus me dá. Deus dá uma moção para cada um de uma forma diferente. Mas o importante é que a cada leitura orante, a gente fique com os nossos ouvidos atentos a escutar o que Deus quer de nós. Porque a cada um, o Senhor tem uma missão. E nessa leitura orante, o Senhor me deu um trecho de uma música bem antiga, era até Ministério Mensagem Brasil, que ela diz, Ele tem cuidado de nós, Ele cuida de nós. E aí diz, né, olhai e vedes as aves dos céus. As aves dos céus não trabalham, nem fiam, mas o vosso Pai do céu os revestem de... aí ele fala, né, que é pra gente olhar as aves dos céus e os lírios do campo. Agora eu consegui me organizar. E aí ele vem falando, né, que as aves, elas não semeiam nem plantam. E os lírios não fiam nem tecem. Mas que é Deus, né, Ele cuida tanto das aves, tanto dos lírios dos campos. E ele disse, né, porque porque Ele cuida de nós, como um pai cuida dos filhos. Então Deus cuida da natureza, que ela não tem, é como se fosse, não é que ela não trabalhe como nós trabalhamos, mas ela tem uma forma diferente de se expressar nesse nosso mundo. E Deus cuida de tudo, Deus cuida da fauna, Deus cuida da flora, mas Ele diz, né, mas o vosso Pai do céu nos sustenta a vida, e com simplicidade as aves do céu levam a vida a cantar, e os lírios do campo, que não fiam nem tecem, mas Deus os reveste de realeza. E a palavra diz que nem Salomão se vestiu tão lindo como os lírios do campo. Então, se Deus cuida tão bem
dos lírios do campo, das aves do céu, como Ele não vai cuidar de nós? E se nós, a cada dia, nos colocamos diante da presença, pedindo, orando e clamando, como o Senhor não vai cuidar de nós? E é isso que eu queria que nós pudéssemos hoje tomar posse, que Deus cuida de nós. Também queria pedir àquele que não é inscrito no canal a se inscrever, a dar o seu like, a você colocar o seu comentário, a você compartilhar, para que outras pessoas possam ter essa experiência de leitura orante da Palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.